Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu irei falar sobre um filme que está disponível na Netflix chamado O Poço e irei tratar um pouco sobre seus aspectos simbólicos. Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O filme da Netflix, O Poço, está dando o que falar. Vale a pena lembrar, pessoal, que essas reflexões que eu trago aqui é de cunho pessoal e não representam uma verdade, pois a arte, os símbolos, as alegorias nos permite pular barreiras e viajar em diferentes pontos. Caso você queira saber mais sobre simbologia, sobre signos, sugiro o vídeo, está aqui disponível no card e na descrição, sobre simbologia, sobre signo. Então é muito interessante você já compreender essa concepção para a gente falar um pouco sobre esses aspectos simbólicos. O filme, como eu disse, está disponível na Netflix. Eu não irei entrar em detalhes, pessoal, técnico, porque esse não é o ponto aqui do canal. Perfeito? Bom, irei falar sobre a palavra, a frase, vamos dizer assim, é óbvio. Irei falar sobre a mulher estranha, símbolos cristãos, alusão aos 7 pecados, o banquete, a panacota, o caramujo, nível 33, nível 333 e assim a gente vai desenvolver esse vídeo pouco a pouco, abordando cada ponto. É óbvio. O protagonista acorda no nível 48, então somos apresentados ao poço. Ele questiona o que é o poço. O seu companheiro responde: comer. É subjetivo como o filme retrata o poço em si. Não se permite explicar absolutamente nada. Aliás, se você se prender ao realismo, ou seja, tentar explicar como funciona aquilo, tentar achar uma lógica, certamente sua experiência será comprometida. Ou seja, pessoal, tem um lado que é bem visível, é uma mensagem bem clara, mas tem muitas camadas, tem muito simbolismo, que é aí que eu vejo a graça do filme, a narrativa, os recursos que ele usa, tá bom? Pois bem, a história do anúncio da faca que Trimagasi conta é uma descarada denúncia ao sistema capitalista, sobretudo ao consumo excessivo. Isso fica evidente também quando ele pergunta se o protagonista, Goreng, é comunista. Portanto, muitas vezes, trazendo um pouco para a realidade, quando uma pessoa está em um momento estável, um momento que, vamos dizer, está em cima, onde tem as coisas mais favoráveis, a vida pode pregar peças. E uma alusão a esse simbolismo está presente, inclusive, no cristianismo, na alegoria das 10 vacas magras, das 10 vacas gordas. Então, período quando você está em cima, está embaixo, e é claro, a carta do tarô, a roda da fortuna. Vale lembrar que, apesar das pessoas estarem acima, não significa uma posição perfeita. Veja o suicídio do andar de cima em uma certa parte do filme. Neste momento, Trimagasi fala: níveis superiores não tem nada o que esperar e muito o que pensar. Podemos comparar as pessoas que atingem os altos graus da vida ou a realização e ficam sem rumo, sem objetivo, ou seja, sem o que pensar. E aí que traz um fato curioso, que às vezes a gente externa isso comentando, como uma pessoa que é rica, que tem alto status na sociedade, ela pode ter depressão, ela pode cometer suicídio. Então acho muito interessante esse trechinho tão curto que o filme retrata. Mais adiante temos o confronto da ideia do homem como solidário ou egoísta. Solidariedade espontânea é a fala e o desejo de uma mulher que está com Goreng, no nível 33. Nesse momento podemos perceber que muitas vezes, para o homem ser bom, ele deve ser obrigado a ser bom, não que seja intrinsecamente bom. Logo adiante temos a célebre frase: convencer antes de vencer, porém que não se sustenta por muito tempo. Por fim, nesse sistema, como bem disse Trimagasi,
Existem 3 tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Basicamente retrata a estrutura socioeconômica de uma maneira abstrata, pessoal. Portanto, faz todo sentido a palavra óbvio ser tão focada no início do filme pelo Trimagasi, porque o longa ele deixa bem claro qual é a mensagem que ele quer passar nesse sentido. Então, é óbvio a mensagem, é nítida a mensagem, é clara. Após examinar essas questões socioeconômicas, é possível notar que o filme tem mais camadas e podem trazer outras reflexões. Cada alegoria ou símbolo pode nos levar a diferentes caminhos de conclusões ou não. A mulher estranha. Há 2 versões de história sobre a mulher. Uma é que ela está procurando um filho, note bem, filho, porém vale lembrar que no final é uma menina que aparece. A outra é que a funcionária do poço menciona que ela realmente é uma louca, então não faz sentido nenhum essa história sobre o filho. A sua presença poderá significar muitas coisas, pessoal. A maioria, eu já vi algumas pessoas mencionando que pode simbolizar maternidade, meio ao caos, mas eu não vi muito sentido pela narrativa do filme. Portanto, eu destaco aqui 2 palavras que podem simbolizar essa mulher estranha, que é a revolução ou a loucura. Podemos partir agora para os símbolos cristãos. Mas o que sustentaria esses símbolos cristãos? São muitos, pessoal. É possível notar referência ao 5º mandamento. Em uma certa parte do filme, Goreng pergunta se Trimagasi acredita em Deus. Ele disse, esse mês sim. Então nota-se que quando o ser humano está num andar bom, ele vai acreditar em Deus, e quando não, talvez ele não acredite mais. O nível 33 em si é bem simbólico para o filme e até mesmo revelador, porque quando ele justamente está no nível 33, o filme fica muito mais carregado com esse simbolismo cristão. Então você vê ali menções a Messias, citações da Bíblia, na última ceia. Então fica uma alegoria muito mais evidente ali quando ele está no nível 33. É evidente que o nível 33 é associado à idade de Cristo, ou seja, justamente quando ele morre, ele se sacrifica, vamos dizer assim, e faz todo sentido dentro da narrativa do filme. Jesus, ele em si é considerado como um revolucionário, uma pessoa que quebrou um certo sistema, um certo paradigma da sua época. Então, ele se sacrificou para essa mensagem, ele se sacrificou para romper isso e dar um propósito maior. Então, se você olhar por essa perspectiva, encaixa perfeitamente com o filme. A alusão aos 7 pecados. Ou seja, pessoal, em um momento do filme, os 2 personagens estão descendo, com o objetivo de chegar até o final do poço, e ali é revelado o estado mais animalesco possível do ser humano. Em um momento determinado no filme, é possível ver as representações dos 7 pecados, seja por um homem egoísta, uma mulher com travesseiro representando a preguiça, menino querendo comer o que está dentro do outro homem, representando a gula, pessoa com dinheiro representando a avareza, 2 homens em uma piscina podendo ser representado como a luxúria, e assim por diante, o que faz todo sentido dentro da narrativa do filme, tentando extrair o máximo possível desse simbolismo cristão. O banquete. O que vem de cima, ou seja, do céu, vem impecável e os homens destroem. Bom, pela narrativa lógica do filme, é bem óbvio que ali está falando de questões da sociedade, de estrutura, e não é disso mais que eu irei falar por aqui. Aqui eu quero trazer o simbolismo justamente disso. O que Deus entrega, algo bom, vindo de céu, vindo do alto, o homem com o seu egoísmo, com a sua ambição, ele somente destrói. E muitos filmes já abordou essa questão. E um último que passa aqui na minha mente
e que é bem simbólico também, é o filho mãe. Então toda a obra construída, tudo construído, e o homem destrói. A panacota. A importância de um símbolo para carregar uma mensagem é um ponto fundamental na filosofia e na política. Ou seja, pessoal, faz todo sentido para a narrativa do filme construir-se um símbolo para uma ideologia, para um objetivo. Isso a gente vê em diversos períodos da história, um símbolo carregando toda uma ideia, ou seja, carregando de fato a mensagem. Sem símbolos não há uma representação de ideias. Então a panacota ali está representando realmente, talvez, as boas novas, literalmente a mensagem para destruir aquele sistema construído, uma esperança talvez, como a gente pode até entender um pouco no final do filme, uma representação muito mais carregada com alegoria e com simbolismo. O caramujo. Não encontrei uma fonte tão notória que pode ter a ver com uma narrativa do filme, ou seja, claro, sendo um símbolo, o caramujo tem diversos significados e a gente, claro, pode achar facilmente um que se encaixa aqui. Mas tem um animal que é referido como escolha do protagonista, como um prato favorito, e também ele é chamado assim por Trimagasi frequentemente. Então eu acredito que esse animal realmente não tenha sido escolhido à toa. Então ele pode representar, é claro, essa ideia de um prato requintado, então ele representar essa alta cúpula, uma sociedade que está mais em cima, fora da prisão, porque ele escolheu um prato mais caro, vamos dizer assim, mas porém também pode significar a representação do crescimento espiritual, porque a forma do caracol é a forma da áurea, né? E, consequentemente, vai simbolizar um crescimento espiritual lento, que encaixa completamente com o simbolismo de Messias, o simbolismo de Boas Novas. Após o nível 33, nós temos finalmente o nível 333, que é evidente que qualquer um, olhando esse número, vai fazer a sua associação com as duas pessoas por andar e que inevitavelmente que tal número trará a representação também cristã da marca da besta. Mas vale lembrar que é a marca do homem também, pois assim encerra o livro sagrado. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. É possível que essa passagem esteja fazendo realmente uma alusão ao sistema econômico. Daí faz todo sentido estar presente no filme. Então chegamos ao final do filme, né? Eu coloquei no Instagram sobre esse filme, algumas pessoas mencionaram que não gostou do final, vi alguns comentários nesse sentido, e realmente não é um final muito fechadinho. Então quem espera um final dado, vamos dizer assim, talvez não irá gostar. Sendo um final aberto, então deixa a responsabilidade para quem está assistindo definir certos pontos, e isso que eu acho também fantástico. E por esse motivo, talvez muitas pessoas não gostaram do final, não entenderam, não ficou tão explicadinho. Beleza? Mas o final a gente pode trazer algumas reflexões, que a menina ali de fato não existia e que a panacota subiu, ele chegou no objetivo. Pode simbolizar a panacota como uma esperança, simbolizando em última instância a menina, então a esperança, a menina sobreviveu ali, então traz essa alusão de esperança, de uma mensagem. Mas note que no início do filme eles estão com a panacota na mão, só que o cara que prepara a comida, ele não entendeu a mensagem, porque ele viu um fio de cabelo ali, chama as pessoas que preparam a comida e dá a entender que, ou seja, não comer a comida não foi por causa de uma mensagem, sim porque tinha um fio de cabelo na panacota. Então, poucas pessoas talvez repararam esse ponto crucial,
Então eu acho muito maneiro. Então, quando a gente está falando de um sistema já construído, uma coisa que está intrinsecamente do homem, dificilmente a gente muda, mesmo que uma pessoa se sacrifique para isso. Portanto, o Poço pode ser resumido com os seguintes termos: sádico, nojento, forte, misterioso, boa narrativa, envolvente, crítica social e econômica, trilha sonora incrível, ou seja, o filme é bom. Todo filme que mexe com simbolismo e metáfora é interessante a partir do momento que as pessoas se permitem mergulhar na narrativa proposta. Mais legal ainda é que você observa outras análises, entender como o simbolismo pode ter pesos diferentes para diferentes pessoas. Então, é evidente que pessoa que não fala muito sobre espiritualidade não tem identificado tantos pontos assim, outras que estão mais ligadas na política ou na sociologia vai achar outros pontos que o símbolo vai despertar. Então isso que eu acho mais interessante é analisar várias pessoas falando sobre o filme e ver esses diferentes pontos se diluindo pelas essas ideias. Caso você goste de análise desse tipo, pessoal, já tem aqui disponível no canal 300, A Ascensão do Império, Westworld, Nós. Então são filmes também que tem algumas partes e séries simbólicas e caso você goste, está recomendado, já está disponível aqui no canal. E você gostou desse filme? Teve outras reflexões? Deixa no comentário para a gente conversar, dialogar, ver se você identificou algo ou achou que também talvez eu viajei na maionese. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!